Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais este programa do Unidos pela Palavra. Este momento, a meio da semana, onde nós fazemos uma pequena reflexão e onde oramos em conjunto. E para começarmos o programa, eu gostaria de vos convidar a cantarmos o hino Confia em Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão hostil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e enfrentares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Vamos então, antes de abrirmos a Palavra de Deus e antes de começarmos a meditar um pouco sobre ela, vamos pedir a sua bênção para este momento e a sua ajuda, também auxílio do seu Espírito, para que nos possa ajudar a entender aquilo que vamos falar esta noite. Vamos orar então. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, neste momento gostaria de pedir a influência do Teu Espírito, quer para mim, quer para estes meus amigos que estão a ouvir esta mensagem neste momento, que a Tua Palavra possa nos ser revelada de forma clara e que possamos entendê-la e, acima de tudo, pô-la em prática nas nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Hoje, ou esta noite, gostaria de meditar um pouco convosco acerca de uma característica que Deus procura no ser humano. E a personagem bíblica que mais personifica essa característica é Davi. E Davi, nós quando falamos em Davi temos sempre uma opinião um pouco mista acerca de Davi. Davi realmente foi alguém muito próximo de Deus, alguém que teve uma relação muito próxima com Deus, mas também cometeu ao longo da sua vida vários erros, e erros esses que lhe trouxeram algumas consequências até bem graves, não é? Mas, no entanto, quando Deus se refere a Davi, Deus utiliza expressões como esta: o meu amigo Davi, ou não, porque tu não foste como o teu pai Davi, dirigindo-se a Salomão, um homem que sempre me ouviu, que sempre andou comigo. E encontramos um texto até em Atos, capítulo 13, verso 22, onde nos é dito: encontrei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ora, e é esta característica que eu gostaria que esta noite nós meditássemos um pouco. Homem segundo o meu coração. E reparem na característica que é dada aqui a Davi. Homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. E nós podemos pensar, espera aí, como assim? Davi fez toda a vontade de Deus, mas Davi errou como nós erramos, Davi cometeu alguns crimes até, algumas situações em que ele foi longe demais, que atentou até contra a vida de terceiros. Como assim? Como é que Davi agia, era um homem segundo o coração de Deus e que fez sempre a vontade de Deus? Parece impossível, parece difícil nós conciliarmos a vida ou a história de vida que nós conhecemos de Davi com esta característica, com esta descrição que é feita aqui, não é? O que é que Deus quererá dizer com um homem segundo o coração de Deus? E vamos, se calhar, por que não comparar com outro personagem que foi contemporâneo de Davi e que em certa medida serviu até como contraponto a Davi. Então estou a falar de Saul. Saul também cometeu erros, assim como Davi cometeu. E, no entanto, aquilo que Deus diz dele é que tu não fizeste aquilo que eu te tinha pedido e, como tal, o teu reinado vai ser terminado aqui. Portanto, vais deixar de ser o rei de Israel. Davi comete erros e Deus tem uma atitude completamente diferente. Qual é a diferença? Qual foi a diferença? Porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e Saul não foi? É evidente que ao longo de todos os séculos e ainda hoje, todos os homens, pelo menos aqueles que têm uma relação próxima com Deus, o objetivo de vida de vida deles é mesmo essa, não é? O nosso objetivo de vida é esse, é ter um coração sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E isto é uma coisa que agrada a Deus. Mas o que é isto então de ser segundo o coração de Deus? Há um texto que nós encontramos em 2 de Crónicas, no capítulo 16 e no verso 9, que é um texto que se calhar nos pode dar aqui alguma luz sobre isto, em que Deus diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Ora, ser segundo o coração de Deus quer dizer então que é sinónimo de homens e mulheres cujo coração é totalmente de Deus. Ou seja, onde não há uma partilha, e obviamente o coração, nós sabemos, biblicamente aparece sempre no sentido figurado e é muitas vezes confundido como centro de decisão, não é? Das emoções, mas também da razão. E então, alguém cujo coração é totalmente dele, de Deus, quer dizer que é alguém que deixa que Deus controle completamente a sua vida. E agora vamos olhar novamente para Davi e para Saul e vamos comparar os dois. Vamos começar, se calhar, cronologicamente por Saul. Saul, como sabem, foi o primeiro rei de Israel, não porque Deus quisesse instituir uma monarquia, mas que o povo assim pediu, e Deus alertou-os que a monarquia haveria de trazer-lhes graves consequências, que eles deixariam de ter autonomia, passariam a ter alguém que mandasse sobre eles e que certamente os iria explorar com impostos, iria ocupar as terras deles, iria tomar os melhores recursos que eles tivessem, mas mesmo assim o povo decidiu escolher Saul como rei. E Saul era uma personagem que se destacava pela sua imponência, pela sua beleza física até, e obviamente reinou durante algum tempo, onde foi fazendo a vontade de Deus, mas gradualmente começou a ter problemas, e problemas sobretudo na sua relação com Deus. Começou a deixar de confiar completamente em Deus. E um dos episódios mais conhecidos e que no fundo marcou o fim do seu reinado foi um episódio em que os filisteus, que eram seus vizinhos, invadiram Israel com uma força militar bastante poderosa, 30 mil carros de guerra e 6 mil cavaleiros. Para aquele tempo era algo realmente de grandioso. E Saul sai ao seu encontro um pouco temeroso, porque tem consciência que militarmente não tem a mínima hipótese de lutar contra esta força. Recorre a Samuel e Samuel diz: olha, espera 7 dias, que ao fim de 7 dias eu irei ter contigo e depois juntos vamos resolver o problema dessa ameaça dos filisteus. Ora, todo o povo estava em pânico. Podemos ler
em 1 de Samuel, no capítulo 13 e no verso 6, em que o texto nos diz isto: vendo depois os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. As pessoas estavam em pânico, basicamente. Mas Saul esperou os 7 dias, tal como tinha sido prometido a Samuel. Samuel era o profeta, Samuel era o instrumento de comunicação com Deus e certamente Samuel traria a solução da parte de Deus para aquele problema que eles tinham. Ao fim de 7 dias, as pessoas começam a desanimar, começam cada um a regressar à sua terra e Saul, entra realmente em pânico. O que é que eu vou fazer? Esta gente vai-me abandonar e não tenho forma nenhuma de resolver este problema. E em vez de confiar em Deus, em vez de esperar como lhe tinha sido dito por Samuel, o que é que ele pensa? Bom, Samuel provavelmente o que vem cá fazer, faz um holocausto, mata um animal, oferece uma oferta a Deus e pronto, e a coisa fica resolvida e Deus está do nosso lado e vamos conquistar, vamos conseguir vencer os filisteus. E toma ele a iniciativa e faz isso mesmo. No altar sacrifica uns animais e, entretanto, chega Samuel e diz: Saul, o que é que tu foste fazer? Isso não era da tua responsabilidade, nem tu tens competência para isso. Qual foi o problema de Saul? O problema de Saul foi não ter compreendido o que é que estava verdadeiramente em causa. O que estava verdadeiramente em causa não era que fosse necessário um sacrifício para que Deus estivesse do lado deles. O que estava em causa era Deus avaliar que grau de confiança Saul tinha nele ou não. E Saul não confiou em Deus. E resolveu fazer as coisas pelas suas próprias mãos. No fundo, utilizou uma filosofia que era comum na antiguidade, que era a filosofia de que Deus ajuda quem se ajuda a Ele mesmo. E nós encontramos essa filosofia transcrita, por exemplo, numa fábula de Esopo. Esopo, como sabem, foi um escritor do século VII a.C., grego, onde escreveu uma série de fábulas, que ainda hoje nós conhecemos algumas, e uma das fábulas ele fala sobre um carroceiro que conduzia uma carroça com uma carga em cima, por uma estrada lamacenta, e a determinado momento a carroça ficou presa na lama e ele não conseguia sair dali. Então ele dirige uma prece aos deuses, obviamente aos deuses gregos, para que o ajudassem. E segundo essa fábula, Hércules chegou, foi a resposta dos deuses ao problema daquele homem e diz-lhe: homem, não fiques por aí estendido, levanta-te e põe o ombro à roda. Os deuses ajudam aqueles que se ajudam a si mesmos. E isto não foi invenção de Esopo, esta máxima ou este provérbio, se nós quisermos dizer assim, era a forma de pensar na maior parte das culturas pagãs. Se nós queremos que os deuses venham intervir em nosso favor, temos que ser nós a tomar a iniciativa. E isto, no fundo, acaba por ser parte da estratégia de Satanás de deturpar completamente a relação que Deus, o verdadeiro Deus, deveria ter com a humanidade. E mais uma vez, levar as pessoas a pensarem que por elas próprias conseguem acalmar ou apaziguar a ira dos seus deuses e conseguem elas próprias elevar-se a um estatuto que lhes permita ser equiparadas a próprios deuses. Mas com Deus não é assim. E Saul não foi capaz de compreender isso. Porque Saul não tinha confiança em Deus. E Saul provavelmente não tinha confiança em Deus porque não tinha uma relação com Ele. Porque não conhecia Deus, não conhecia o que é que Deus poderia efetivamente fazer por ele. Em contrapartida, Davi, nós conhecemos a atitude dele. Davi era um homem que confiava inteiramente em Deus. Quando Davi vai defrontar Golias, o que é que ele diz? 1 Samuel 17:37, o Senhor que me livrou do leão e do urso, porque ele já tinha lutado com um leão e um urso para defender o rebanho do seu pai quando andava pelos campos. O Senhor me livrou do leão e do urso, ele também me livrará deste filisteu. Davi acreditava que era Deus que estava por trás dele e era Deus que fazia com que ele triunfasse nas suas batalhas, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Por isso é que Davi não temeu, ao contrário de todos os seus conterrâneos, não temeu Golias, porque ele sabia, se Deus estiver do meu lado,
este gigante não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada. E ele, quando vai lutar com Golias, diz: eu vou lutar contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava a lutar por ele próprio, não estava a lutar com as suas próprias forças. Davi lutava por Deus e com Deus. Deus não era um recurso de emergência, Deus era o centro da vida de Davi. E aqui está a diferença completa entre Saul e Davi. Saul via Deus como uma opção secundária, à qual ele deveria recorrer quando as suas forças não eram suficientes para resolver as dificuldades. Davi via Deus como o herói da história da sua vida, como o centro dessa vida, como o foco da atenção da sua vida. E isto faz toda a diferença mesmo, não é? Esta cultura que nós muitas vezes temos, e agora transpondo para a nossa realidade, para o nosso contexto, para a aplicação à nossa própria vida, quando as dificuldades surgem, quando os problemas surgem, muitas vezes nós somos tentados a resolver os problemas pelas nossas próprias mãos, em vez de confiarmos na intervenção de Deus. E nós temos outros exemplos na Bíblia com consequências terríveis. Por exemplo, o caso de Abraão, ao qual tinha sido prometido um herdeiro, e através desse herdeiro ele seria o pai de uma grande nação. E o que é que ele fez? Não conseguiu esperar, porque muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus vai para além daquilo que é a nossa realidade humana. Não teve paciência para esperar até o fim, então atabalhoadamente quis resolver o problema pelas suas próprias mãos e teve o filho de uma das suas escravas, na esperança de que assim conseguisse contornar o facto da sua mulher não pudesse ter filhos. Daí nasceu Ismael, pai dos ismaelitas. Ainda hoje temos duas grandes nações a disputarem a mesma terra, a Palestina, porque uns dizem que esta é a terra do meu pai Abraão, os outros também dizem: esta é a terra do meu pai Abraão, tu és um filho bastardo e nós somos os filhos legítimos, e andam ali a guerrear ainda hoje, tantos milhares de anos depois. Tudo porque Abraão não conseguiu esperar, tudo porque Abraão não confiou o suficiente em Deus para que Deus resolvesse o problema dele. Eu encontrei uma citação enquanto estava a preparar esta meditação que dizia: sempre que damos maior prioridade a resolver os nossos problemas do que a obedecer a Deus, estamos a agir de forma imoral. E isto acontece muitas vezes na nossa vida. Estamos tão preocupados em resolver os nossos problemas, com a nossa própria energia, com o nosso próprio esforço, que nem reparamos que podemos deixar de estar a obedecer a Deus, ou podemos deixar de estar a confiar em Deus. É curioso que no centro da Bíblia, ou seja, o versículo que está no centro da Bíblia, portanto, o versículo que está exatamente no centro da Bíblia, com o mesmo número de versículos antes dele e depois dele, é o Salmo 118:8, e esse Salmo 118:8 diz o seguinte: mais vale confiar no Senhor do que confiar no homem. E esta é uma grande máxima que nós devemos interiorizar na nossa vida. Quando confiamos em Deus, fazemos, em primeiro lugar, dele o centro da nossa vida. Somos capazes de lhe obedecer ou de respeitar a sua vontade para nós, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E somos capazes de esperar o tempo que for necessário. E isto às vezes não é fácil. Não é fácil. Na nossa realidade humana, o nosso relógio parece que gira a uma velocidade bastante superior ao relógio de Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, vamos até ao fim. E esperamos nele até ao fim. E é assim que nós nos tornamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quando nós desenvolvemos uma confiança tão forte nele, que somos capazes de aguardar e de esperar nele como solução dos nossos problemas. É evidente que muitas das vezes temos que fazer coisas por nós próprios, temos que lutar, trabalhar e não podemos ficar de braços cruzados à espera que a solução surja miraculosamente. Mas só resultará isto se aplicarmos esta máxima do Salmo 118:8. Confiar no Senhor e nunca confiar nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade de resolver as situações. Quando nós desenvolvermos esta confiança extrema em Deus, que nos leva
a desenvolver a paciência necessária para esperar por Deus, então tornar-nos-emos em homens e mulheres segundo o coração de Deus. E tal como dizia aquele versículo de 1 de Crônicas que nós lemos há pouco, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, seguramente, quando nós desenvolvemos um coração, quando nos tornarmos em homens e mulheres segundo o coração de Deus, Deus ficará feliz em nos encontrar e Deus terá todo o prazer em coabitar connosco para toda uma eternidade. Que este realmente possa ser o nosso objetivo, possa ser o nosso desejo para a nossa vida, aquilo que eu peço esta noite. E para terminar, gostaria de vos convidar a cantar o hino Tudo Entregarei. Vamos, para finalizar, terminar com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, nós temos consciência que para um ser humano às vezes é difícil depender de terceiros e ainda mais difícil depender de um Deus que muitas vezes não o vemos, mas eu quero acreditar que Tu és um Deus que nós sentimos na nossa vida, és um Deus que está presente e que quando nós desenvolvemos uma confiança extrema em Ti, a nossa vida torna-se mais fácil. E torna-se mais fácil não porque deixamos de ter problemas, torna-se mais fácil porque Contigo conseguimos ultrapassar cada um desses problemas. E nesta hora gostaria de Te pedir, Senhor, provavelmente entre as pessoas que nos estão a ouvir, haverá pessoas que estão a passar por momentos de dificuldade, de vária ordem, Senhor, que Tu possas abençoar cada uma delas, Senhor. Que Tu possas dar-lhe a paz, a Tua paz, aquela paz que verdadeiramente descansa os corações, Senhor. Nos possas dar uma boa noite, um resto de uma boa semana. É que eu Te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. E pronto, terminamos aqui mais este momento de meditação. Já sabem que para a semana voltaremos. E já sabem que também são todos bem-vindos a visitar-nos sempre que possível.
experiência de uma adoração em comunidade é sempre diferente. Eu compreendo que alguns de vocês estão à distância, não o poderão fazer certamente, mas para aqueles que estão a uma viagem de distância, por que não um dia destes visitar-nos? Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.